convidar a professora Marilda para fazer a sua apresentação. A senhora vai trabalhar com prestação de contas agora, que é uma questão que foi comentada aqui, e que é bastante pertinente, que é um dos motivos de dor de cabeça para muitos candidatos. O meu tema era de resoluções das eleições de 2014, era preciso fazer um corte, e como toda escolha, a gente acaba fazendo uma escolha, uma opção que demanda suprimir, E eu fiz uma escolha pela prestação de contas, depois de conversar com alguns advogados, com o pessoal do TSE, e eu perguntava o que vocês acham que nas resoluções mais vai impactar pela mudança. E todos não tiveram dúvida de dizer que eram as resoluções ou os temas relativos à prestação de contas, porque o ministro Toffoli fez uma grande modificação nas resoluções de um modo geral, mas na prestação de contas a modificação foi substanciosa. Basta ver que na lei o tema de prestação de contas tem aproximadamente 17 artigos e na resolução são mais de 70 artigos para tratar desse tema, E minha escolha se deveu a isso. Isso não significa que outros temas não tenham relevância e que não haja modificação ou dúvida. Esse da quitação eleitoral para prestação de contas é um deles. Mas eu acredito que aqui existe um pouco mais de divergência para a gente poder discutir. Eu queria construir um pressuposto para falar de prestação de contas com vocês, e o pressuposto é de que, para analisar esse tema, a gente precisa ter em mente uma relação de custo-benefício. Eu não quero dizer com isso, não quero passar a péssima impressão de que eu estou aqui para selecionar aqueles temas em que dá para a gente escolher ou dar um jeitinho na prestação de contas. Não, não é isso. Eu quero que esteja claro para vocês que nesses temas, em parte deles, existem divergências que vão demandar uma escolha. Alguns deles, inclusive, porque o tribunal desconsiderou a mini-reforma eleitoral, que nem é meu tema, mas eu vou dar um palpite aqui, me parece que não é um tema uniforme de aplicação ou não. Eu dividiria em 3, mas não vou me estender nisso aqui. É só para justificar o fato de que alguns pontos da resolução não estão de acordo com a legislação atual, seja ela de aplicação agora ou de aplicação futura. E para a gente saber se vai considerar isso ou não, a gente vai ter que fazer uma escolha, porque em muitos deles o TSE não vai me dizer antes de eu ter que tomar a decisão. E relação de custo-benefício é uma ideia muito pessoal e de caso concreto. Eu dependo de cada caso para fazer essa relação, que não pode ser de bom senso. Porque bom senso, eu ouvi isso ontem e sempre digo, como dizia Descartes, todo mundo tem. Eu nunca vi ninguém rezar à noite, nossa, meu Deus, me dá bom senso, porque eu sou completamente sem noção. Não, todo mundo acha que é joia, E eu me lembro de um caso, eu nasci numa cidade pequena no interior de Minas, chamada Bambuí. Hoje não parece, mas eu já tive sotaque. E lá... Eu sei, gente, que eu tenho sotaque, parece que eu saí antes de ontem da roça, Minha mãe fala isso também. Inclusive, já me fala, por que você não faz fonoaudiólogo? Eu gosto de ser mineira. Eu moro há anos fora de Minas e de Belo Horizonte, até de Bambuí, porque o sotaque de Belo Horizonte é mais metido, assim. E eu não largo mão do meu sotaque, eu gosto dele. Mas, lá em Bambuí, existia uma colônia de rancenianos. Isso foi um fato que marcou profundamente a minha infância, a minha vida até. Porque eu achava que se uma pessoa com hanseníase, que na época eu chamava de leproso, olhasse para mim, eu pegava lepra. Eu tinha pavor de sair na rua quando chegava o caminhão de leprosos, que parava na esquina da casa da minha avó. E minha mãe sempre contava um caso de um senhor, e eu sempre que conto esse caso eu me emociono, porque eu sou muito retardada. Se eu chorar, vocês não me reparam. Ele falava que o dia mais feliz da vida dele foi o dia em que chegou alguém na casa dele e falou, você está com lepra, você pode ir para a colônia. Que tipo de pessoa vai fazer uma relação de custo-benefício dessa? O tipo de pessoa que tem a mãe na colônia. A mãe dele era leprosa. E ela não podia levar os filhos, a não ser que eles também tivessem com a doença. E ele falava que ficava na casa dele esperando todos os dias, o dia que fosse chegar alguém lá, e dizer para ele, agora sim, você tem hanseníase, pode ir para a colônia ficar com a sua mãe. Eu digo isso para poder mostrar para vocês que relação de custo-benefício depende do caso concreto e de cada pessoa. Porque há aqueles que vão ser filhos e que não vão querer ter lepra para ficar com sua mãe,
e há aqueles que vão querer ter lepra para ir para a colônia para ficar com sua mãe. Não é? E isso depende de cada caso. Pois bem, para a gente fazer relação de custo-benefício, a gente precisa de saber qual é o custo e qual é o benefício. Eu tinha selecionado aqui inúmeros temas, vou destacar alguns que me parecem mais relevantes para poder tentar auxiliá-los nessa escolha dessa relação de custo-benefício que vai acompanhar todos no processo eleitoral. Alguns deles que foram objeto de consulta, inclusive alguns em que eu não tinha me atentado e que eu tinha respondido consultas, tinha falado em parecer antes de avaliar a resolução especificamente, mas que estão aqui agora dados como resolvidos, né? O primeiro deles é com relação ao limite de doação de recursos próprios. A gente sabe que estamos no momento de aproveitar, entre aspas, o último suspiro do financiamento privado de campanhas, né? Graças ao ministro Gilmar, muito possivelmente, porque eu também, a única certeza que eu tenho é que eu vou, se eu morrer, não vou ressuscitar aqui, porque em outro lugar também não sei, ele não vai permitir que esse tema se aplique a essas eleições, porque o julgamento não vai terminar, de fato, porque de direito ele praticamente já está encerrado, né? Já temos maioria no Supremo para dizer que o financiamento privado não deve mais existir no Brasil. E eu ouvi um movimento aí de pessoas que pleiteariam ao TSE a aplicação desse entendimento, considerando que no Supremo já haveria maioria formada, mas parece que esse movimento arrefeceu. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem financiamento privado e, a princípio, o que consta na lei é que, se não houver na legislação um limite posto, lá do artigo 17A, e se o partido ou o candidato não determinar esse limite num patamar razoável baixo para a sua campanha, ele pode gastar o que ele quiser. Se ele disser lá no seu registro de candidatura que vai gastar 200 milhões, o problema é dele, ele tem um limite de 200 milhões para gastar. Mas a resolução desse ano trouxe um limite que não tem previsão legal e cuja legalidade me causa uma certa dúvida, que é o de 50% do seu patrimônio declarado para a Receita Federal. Então, até as últimas eleições, o candidato não tinha dúvida de que ele poderia gastar o que ele quisesse na sua própria campanha. Mas essa resolução agora coloca esse limite de 50% do seu patrimônio declarado para Receita Federal. Você vai dizer, resolução de prestação de contas, que é 23.406, de 2014. Esse limite está no artigo 19, parágrafo único. Foi o único que eu anotei, porque eu sabia que vocês iam perguntar. E é claro que, se isso está na resolução, que foi muito bem debatida, especialmente de prestação de contas, e foi votada e muito bem pensada, o TSE entende que pode estabelecer esse limite, não obstante a lei não estabeleça. E, muito certamente, isso não vai ultrapassar a esfera do TSE até que as eleições se realizem. Então, agora é Marvin, assim, é com vocês. Vocês que têm que decidir se vão aplicar esse limite ou se não, até essa discussão, se chegar ao Supremo, para se saber se as contas vão ser rejeitadas ou não e, eventualmente, se enfrentar uma ação de representação ou AIGE por 30A, com base nesse gasto acima do limite. É certo que a resolução não estabeleceu penalidade específica para isso, como existe lá no artigo 23 e no artigo 81, para aquela limitação de doação. Nesse caso, existe a proibição e ela levaria à rejeição das contas ou, no momento subsequente, eventualmente, se remanescer, ao 30A para cassação do diploma do candidato, se for esse o caso. Eu me lembro aqui também daquela piadinha da mulher que chegou na casa da vizinha e falou assim, mas você bateu no meu filho, mas ele me chamou de gorda. Mas você acha que batendo nele você vai emagrecer? Assim, não, você acha que estabelecendo esses 50% de limite de gasto você vai resolver alguma coisa com relação a isso, que, com todo respeito ao TSE, me parece uma ilegalidade patente? Não é possível estabelecer limite de gasto se não for estabelecido na lei, especialmente porque o 17A foi inserido para fazer essa modificação. Então, a lei fala expressamente que limite de gasto deve ser estabelecido por outra lei naquele ano das eleições. Se não for por lei, eu lamento, até 10 de junho. Né? Mas acho que talvez já
presumindo que a decisão do Supremo não viesse, a resolução trouxe essa limitação. Mas veio com uma alteração que me parece benéfica, que é de que o partido, se optar por fazer a campanha exclusivamente por ele não precisa registrar comitê financeiro. Então, ele pode fazer campanha sem comitê financeiro, desde que, claro, abra uma conta específica para aquilo, e vinculado a isso veio uma outra regra, que é de que os recursos do fundo partidário vão tramitar dentro da conta do fundo partidário. Então, eu tenho essa primeira questão, que é dos 50%, para passar para a segunda, que é o partido ele pode arrecadar, isso é mais velho que andar para, mas não é tão velho que andar para, mas para vocês é, né? Que o partido pode arrecadar para as eleições, para aquela candidatura. Nas últimas eleições, a dúvida foi como a gente vai fazer isso? Como é que a gente implementa essa questão de o partido poder arrecadar, de passar recurso para lá, trazer recurso para cá, a contabilidade vai ser feita aonde? Eu faço no comitê, eu faço na própria conta do partido. E o TSE estabeleceu duas regras que me parecem centrais, que é de que estabelecer um comitê é uma escolha própria do partido. Ele é quem vai decidir fazer isso, ou não, exceto para as eleições presidenciais, em que o Comitê Nacional para as eleições é obrigatório. Tem um precedente lá do TSE, dizendo um caso excepcional, que não formou, não tem problema, mas é excepcionalíssimo. A regra é de que, para as eleições presidenciais, precisa. Mas, para as outras, se o partido não quiser, ele pode fazer a campanha exclusivamente por si. Qual é o cuidado que ele vai ter que ter? Ele vai ter que ter dois cuidados. O primeiro é de que a conta para tramitar os recursos da campanha é uma conta específica chamada de conta para gastos eleitorais. Agora deram um nome para a conta na resolução. Esta conta não vai poder receber recurso do fundo partidário. Essa foi uma pergunta que eu recebi só esse ano 3 vezes, antes da resolução, inclusive. Se eu quiser transferir os recursos do fundo partidário para a campanha, eu tenho que pegar o recurso do fundo partidário, passar para a conta da campanha e depois passar para o candidato? Não. Agora, a resolução, essa resposta não havia sido dada pelo TSE até então. Em alguns TREs, havia impugnação nas contas por conta disso, porque a maioria dos partidos não havia tirado dinheiro do fundo partidário e passado para a conta, tinha tirado o fundo partidário e entregado direto para a campanha. E o TSE, agora, na resolução, estabeleceu expressamente que uma coisa é o dinheiro que você recebe de fora para a sua campanha, ou que você arrecadou ao longo do tempo e que você vai direcionar para a campanha. Você vai transferir ele para essa conta específica e nova, que não pode ser uma conta antiga, todo mundo sabe, chamada gastos de campanha. Outra é você utilizar o fundo partidário para distribuição de recursos para as campanhas. Você vai tirar o dinheiro direto do fundo partidário, não vai sair, não vai ficar passando dinheiro de um lado para o outro. Isso também tem um objetivo claro de favorecer a fiscalização do terceiro ponto que me parece relevante, que também é a terceira vez que o TSE está labutando para agora, dizem todos, tentar e conseguir implementar, que é acabar com a doação oculta. Desde o ministro Brito, isso foi a bandeira dele, da presidência, do mandato, os partidos têm que definir de onde vem o dinheiro, para onde vai o dinheiro, aquele dinheiro vai ser carimbado, e na audiência pública, toda vez, é aquele quebra-pau desgraçado, todo mundo, não tem jeito, isso é impossível, como é que o partido vai saber de onde o dinheiro vai, dinheiro não tem cara e tal. Agora, está certo, mais claro como a luz do sol, que não tem a menor dúvida que é a atribuição do partido definir de onde vem o dinheiro, para onde vai o dinheiro. Então, essa ideia antecedente de que o fundo partidário tem que ficar separado mesmo, para que a conta da campanha seja específica, tem o viés claro de ajudar no sentido de garantia do impedimento das doações ocultas. Então, à medida em que eu já tenho um dinheiro ali separado, que eu sei do fundo partidário, da outra conta, é mais fácil eu definir, ou pelo menos obrigar e rastrear, de onde vem o partido que o dinheiro está transferindo para aquela campanha eleitoral. Em tese,
TSE já faria isso. Mas a verdade é que, na realidade, ou todos ou uma boa parte de nós sabemos que isso não é implementado na prática, seja porque o tribunal não tem pessoas suficientes, seja porque realmente é muito difícil de fazer mesmo, mas agora esse ônus foi transferido e na prestação de contas vai ser preciso indicar num campo específico de onde aquele dinheiro veio. Então, me parece que dessa vez realmente o negócio vai vingar. Vamos ver se anda para frente, né? A terceira coisa é dos bens estimáveis em dinheiro. Essa foi uma pergunta que me fizeram esse ano também. Tanto o partido, quanto terceiros, quanto o próprio candidato podem doar para a campanha recursos estimáveis em dinheiro, que normalmente são os maiores problemas em debate na prestação de contas, porque ninguém sabe muito bem também como fazer isso. O que hoje veio modificado na resolução é o seguinte: bom, eu posso fazer doação estimável em dinheiro, eu não preciso formalizar a cessão de um bem se for até R$4.000, que isso está na nova lei, na verdade, na mini-reforma eleitoral, eu imagino que isso vai ser aplicado, pelo menos nessa parte. A única dúvida que eu tenho é com relação à duplicidade de filiação, porque não vejo nenhuma diferença entre condição de elegibilidade para duplicidade de filiação e inelegibilidade. Se a lei do ficha limpa não se aplicou para as eleições de 2010, aplicar essa regra para essas eleições é uma temeridade, que não tem o menor cabimento uma coisa dessa, mas eu falo que não vou falar, não aguento, né? Voltando ao tema da prestação de contas. Eu dizia isso porque acho, então, que esses 4.000 vão se aplicar. Se for para eu dizer, mas você consideraria isso e não formalizaria a cessão? Não, não consideraria. Porque aqui é que entra a questão do custo-benefício. Entre escolher a regra mais benéfica, que eu não sei se aplica, e a regra restritiva que existe, eu aplico a restritiva. Porque eu sei que aqui eu estou numa zona de maior conforto. A não ser que seja impossível, a vaca já tenha ido para o brejo. Aí, se for impossível, o sujeito já fez errado, eu estou me defendendo, aí eu vou me defender com as armas que eu tenho. Mas se eu estiver no momento da decisão, eu vou decidir aplicar a norma, me pautar pela norma mais restritiva. Então, é fazer cessão de bens móveis ou imóveis para todos os valores, independentemente da abertura que veio com a nova lei. Porque isso nesse ponto eu tenho certeza que eu não vou sofrer penalidade por isso, né? A questão é que havia uma dúvida que veio da última resolução também. O TSE criou lá uma novidade, que é de que você só pode fazer doação de bens estimáveis em dinheiro se os bens, serviços ou produtos forem da sua própria atividade ou se forem do seu próprio patrimônio. Onde que está isso? Só Deus, né? De onde saiu isso. Mas isso foi discutido, o tribunal entendeu que havia legalidade nisso. Pessoalmente, eu acho isso o fim do mundo, que não está na lei e não tem o menor sentido essa regra, não vejo sentido nisso. Mas eles não só criaram a regra, como estabeleceram critérios de absoluta restrição. Então, tem alguns casos lá que são comuns em vários estados, especialmente nos de fronteira, em que o sujeito não tem documento do carro, porque os carros têm problemas de transferência e ele tem a posse inequívoca, mas não tem a propriedade. E esses carros são utilizados na campanha eleitoral. O sujeito, depois, na prestação de contas, não tem como provar a propriedade desse carro. Só lamento, meu amigo. Você não tem propriedade do carro. Recentemente, o Toffoli flexibilizou uma depois de 50 que não foram flexibilizadas. Eu assumiria esse risco? Não. Eu tenho 50 contra e uma ali que mais ou menos admite. Eu, portanto, hoje tenho a certeza de que o tribunal tem a jurisprudência no sentido de que eu não posso fazer esse tipo de doação se não tiver patrimônio, se o patrimônio não for meu, o serviço não for meu próprio também. E a dúvida que surgiu a partir disso foi a seguinte: alguns partidos compraram equipamentos para poder fazer o seu próprio material de propaganda, ou para desenvolver civis para vender produtos naquela esteira de arrecadação de dinheiro por venda de produtos ou prestação de serviços em eventos. Ele pode fazer a doação estimável em dinheiro se ele tiver comprado esse equipamento para ele mesmo? Bom, a resolução colocou lá 2 parágrafos. O primeiro:
Pode-se fazer, sim, é excepcionada a regra da propriedade se a doação for recíproca. Se eu quiser doar, estou aqui no PDT e quero doar lá para o comitê eleitoral do meu coligado, outro partido coligado que tem candidato a deputado. E o parágrafo 3º fala que se for para mim, não. Eu estou por entender essa regra até agora. Isso está igual aquela piadinha do casamento do submarino, né? O negócio é feito para boiar, é feito para afundar, mas uma hora boia. Eu não entendo como eu posso fazer a doação recíproca, mas não posso fazer a doação estimável para os meus próprios candidatos. Mais uma vez, eu vou ter que enfrentar o dilema do custo-benefício. Ou eu faço um arranjo para que alguém me doe de lá e eu doe de cá, ou eu enfrento a falta de razoabilidade, e é uma razoabilidade concreta, não é abstrata, entre as duas normas. Para que eu defenda até o fim, que me parece razoável, que não tem sentido eu poder doar para terceiro e não poder doar para os meus próprios candidatos. Mas isso não vai ser decidido antes das eleições, nem antes da sua prestação de contas, e muito menos antes da diplomação. Esse é um risco que eu vou ter que correr. Eu correria? Não. Eu não correria. Porque, como eu disse, isso foi discutido no TSE longamente e essas questões foram colocadas na audiência pública. E, ainda assim, os ministros entenderam que essa regra era razoável para poder estabelecer limites de doação dos partidos para os seus próprios candidatos. Porque existe um pressuposto claro atrás disso. O ministro Toffoli, que é relator das instruções, ele é pública, notória e claramente contra a doação privada para a campanha. Muito embora a decisão não existisse, o que a resolução fez foi, até o limite em que podia, e às vezes até um pouco além, atrapalhar a doação. Para impedir que certas manobras que eram feitas, nem manobras, porque está dentro da legalidade, fossem implementadas, né? E esse é um caso. Você quer fazer, tudo bem, mas assuma dentro da relação de custo-benefício, o risco, né? O risco é seu, o TSE não vai te dar amparo para você resolver isso antes das eleições. A fonte vedada. Esse é um tópico também que me intriga. A gente sabe que aquilo que não foi identificado nas doações para a sua própria conta, ou que vier de fonte vedada, tem que ser devolvido para o Estado por uma GRU. Você não pode gastar esse dinheiro. Isso é incontroverso. Se você gastar o dinheiro, as suas contas serão rejeitadas. A questão toda é como você vai devolver e até quando. A resolução estabeleceu o prazo de 5 dias após o trânsito em julgado da prestação de contas. Depois que transitou em julgado a prestação de contas, suas contas foram aprovadas, aí como é que você vai obrigar a pessoa a devolver aquele dinheiro se as contas já estão julgadas e transitadas em julgado? Eu estou por entender, eu compreendo, e aqui falando em malefício do próprio partido e dos candidatos. Mas realmente não tem sentido o prazo para devolução desse dinheiro se é após o julgamento e trânsito em julgado da prestação de contas. Porque você perde um instrumento de pressão que só vai se materializar novamente na tomada de contas especial. Que eu não sei se vocês já sofreram isso daqui, mas até uns 4, 5 anos atrás não era comum no tribunal isso acontecer. A partir de então, a resolução começou a ser melhor implementada e as comissões para tomada de contas especiais serem executadas efetivamente. Mas, nesse ponto, essa alteração é benéfica e, nessa relação de custo-benefício, acho que o risco vale. Muito embora a jurisprudência seja contrária, porque o órgão de contas do tribunal entendia que a devolução devia ser a partir do recebimento. Então, o partido tinha que ficar controlando aquilo dia a dia para saber o que entrava na conta, né? E era mais difícil porque não havia obrigatoriedade de o banco vincular todos os depósitos a um CPF ou CNPJ. Muito embora o órgão técnico do tribunal também sempre dissesse, não entendo como pode entrar um depósito na conta sem CPF, mas entrava milhares, centenas. E depois daquilo, o partido só ia identificar
quando chegasse lá no final da prestação de contas, né? Agora, pelo menos, está um pouquinho mais fácil. Eu tenho várias aqui, mas vou falar a penúltima, vou escolher outras duas. Que é uma relacionada à prestação de contas das principais candidaturas à presidência da República de 2010. Houve uma discussão, antes mesmo da lei adotar a posição de que se poderia transferir ao partido, ou pelo menos compartilhar com o partido, os débitos que remanescessem da campanha eleitoral, de que essa assunção do débito pelo partido ela impediria a rejeição das contas. Essa modificação veio em 2009 para deixar claro que, se o partido quiser assumir o débito, ele livra o candidato da rejeição das contas, mas já antes da alteração, nas prestações de contas das eleições presidenciais, o TSE entendeu que o partido poderia assumir a dívida e impedir, portanto, a rejeição de contas. Qual era a discussão, então, e o que eu trago aqui, que é um ponto novo? Naquele momento, um dos ministros levantou a questão de que era preciso, como se tratava de transferência de débito ou de cessão de débito, o aval, o acordo do credor, porque isso é uma cessão de débito ou de crédito que diz respeito ao direito civil, e eu não posso ignorar o fato de que o credor pode não me querer como devedor. Ele estabeleceu uma relação de crédito comigo, não com você. Se ele não me aceitar, eu não posso fazer essa cessão. No caso dos partidos, não existia essa cessão, ou pelo menos existia um documento duvidoso com relação a isso, a esse aceite dos credores, mesmo porque sair atrás de credor para conseguir aceite depois das eleições não é uma coisa fácil, não existe almoço grátis, certamente ele vai te pedir alguma coisa em troca, né? E o tribunal entendeu que não, que aquilo ali não era questão relevante, que era uma regra de direito civil, que bastava o partido assumir a dívida solidariamente. Por quê? Porque o devedor não sairia da relação de débito. Ele agregaria alguém. O partido passa a ser devedor solidário. O candidato não fica sozinho, nem o partido sozinho. Os dois devem. Mas a resolução agora trouxe expressamente a necessidade do acordo, de acordo do credor, para que essa cessão seja feita. Então, o partido continua podendo assumir os débitos do candidato para livrá-lo da rejeição de contas. Mas os credores daquele candidato ou daquela campanha, do comitê ou do partido, vão ter que concordar com essa cessão. Não vai ser assim, faz quem quer, não. Isso vai ser uma coisa muito difícil de se fazer. E que tem que ser pensada, essa sim, com muita antecedência. Porque vai ser preciso pensar para onde o dinheiro vai, para saber o que vai ser quitado nessa transferência de dinheiro do partido para os comitês ou dentro do próprio partido, caso ele adote posicionamento de que não terá um comitê financeiro, para que, no final, já tenha isso planejado para saber quais os credores eu consigo convencer, quais eu não consigo, aonde eu vou deixar a dívida, aonde eu não vou deixar. Porque, se o TSE inseriu essa regra, isso não veio desavisadamente. Veio de 2010, da prestação de contas das duas eleições presidenciais. E, finalmente, a relação de contas, a prestação de contas parcial. Na resolução, a regra é bem clara de que as prestações de contas parciais são obrigatórias e que nessa prestação de contas parcial, nas duas, vai ser preciso inserir os credores, os devedores, os doadores, com CPF e CNPJ. E, se isso não for colocado nas prestações de contas, este descumprimento será considerado como um gravame para a rejeição das contas. Então, você não tem penalidade específica, porque a resolução não pode criar uma multa sem lei, mas você vai ter um gravame, como se fosse um agravante, para, no final do julgamento, falar assim, olha, isso aqui é irrelevante, é só 3%, mas ele ainda não, então, as suas contas serão rejeitadas. Acontece que a mini-reforma trouxe uma alteração exatamente nesse ponto para dizer que a indicação dos doadores e dos credores não é obrigatória na prestação de contas parcial. O TSE decidiu isso, publicou essa resolução em 2014. A mini-reforma é de 2013. Ou seja,
quando essa resolução foi publicada, a mini-reforma já existia. Tem uma informação que é a seguinte: os ministros, nas audiências públicas e ao longo do tempo, disseram, existe essa conversa, de que havia um pressuposto claro na publicação das resoluções. Nós vamos publicar todas as normas partindo da premissa de que a mini-reforma não se aplica, para que a gente decida cada caso depois da publicação das resoluções. Então, não posso dizer, é uma verdade, que essa ordem cronológica é definitiva. Não, eles já sabiam, já decidiu, é uma decisão do pleno ali, está certo. Não é isso. Essa decisão foi consciente de publicar as resoluções com base na lei vigente, para que, então, a aplicação da mini-reforma fosse decidida posteriormente. Mas é uma questão sensível também, porque pode levar à rejeição das contas, porque o parágrafo é claro quando diz que haverá um gravame se isso não for cumprido, e a relação de custo-benefício também vai ter que ser feita ao longo da campanha, antes do tribunal decidir. É mais um ponto sensível que vocês é que vão ter que decidir, né? A gente tem que tomar cuidado com a escolha. Como dizia a menina, um dia chegou para o cara, falou assim: nossa senhora, eu tinha um namorado que chamava Caio, e fiz uma tatuagem aqui com o nome dele, Caio. Uai, é só emendar. Caio, mas depois eu levanto. A gente tem que tomar cuidado para a emenda não sair pior que soneto, né? Muito obrigada. Nessa questão que foi levantada seu terceiro item ali, acabar com a doação oculta, naqueles 3 primeiros, me parece que ocorreram, né, o que o tribunal estaria tentando fazer. Eram doações que eram feitas antes do período eleitoral aos partidos políticos e que, posteriormente, os partidos políticos utilizavam esse recurso da campanha né, como recurso próprio, sem informar a origem desses valores, né? E tem uma discussão que é em relação à capacidade dos grandes partidos, os partidos que estão no comando aí das principais máquinas públicas do Brasil, né, de alavancarem esse tipo de doação, né, em contrapartida aos outros partidos que não têm espaço de poder, né, de empoderamento, como se chama, né. Então, isso é um dos mecanismos. Agora, tem uma coisa assim que até uma questão que eu compartilho aqui, né. Eu tenho uma compreensão da prestação de contas em relação à campanha, né. Se a pessoa tem campanha, se ela faz, né, determinados atos e atividades dentro da sua campanha eleitoral, isso tem que estar representado dentro da prestação de contas, né. Então, não se faz comício sem recurso, não se faz passeata, né, não se faz distribuição de panfletos, né. A prestação de contas ela tem que ser entendida dentro do processo da campanha, né. As atividades da campanha elas deveriam necessariamente estar refletidas dentro da prestação de contas, né. E muitas vezes a gente não acompanha isso, né, que é você ter, como é que eu posso dizer assim, né, um quantitativo de atividades de campanha realizados, né, muito superior ao que está representado na prestação de contas, né. E eu acho que é isso que a Justiça Eleitoral está tentando fugir. E essa questão da prestação de contas é um dos pontos mais sensíveis, né. Tanto é que essa discussão da doação de empresas privadas aí no Supremo, né, e tem uma outra questão, né, que é a possibilidade da doação. Hoje você teve nos últimos anos um incremento, né, muito grande de cargos em comissão na administração pública, entendeu? Então você não está impedido, de repente, um governo no último ano de gestão resolver dar um aumento de 30% para os seus DAS, né? E isso depois se converter em doação, né, de pessoa física para as campanhas jurídicas, né? Eu acho que é uma questão que pode ser usada para reflexão. Só lembrança que alguns advogados e tesoureiros de partido não reconhecem em uma resolução do TSE que impede doação partidária de ocupante de cargo de diretoria. Isso tem quem fala que botou o nome da resolução do partido X, que era o partido que tinha altos valores, né? E o que acontece é que alguns TREs não aplicam essa resolução, mas têm pego alguns partidos aí de calça curta para reprovar as contas exatamente neste ponto. Quando você tem diretores, superintendentes ou ocupantes de cargo de direção
que fazem doação de contribuição partidária. Na última eleição, nós enfrentamos um problema com relação a essas doações de particulares para o candidato. Inclusive, até hoje, estamos enfrentando multas, enfim. Teve alguma alteração no percentual ou continua da mesma forma, a questão dos percentuais de doação para o candidato? Do percentual de pessoa física e de pessoa jurídica? Isso. É que eu acho que no caso lá de Rondônia, foram pessoas físicas que doaram, por exemplo, R$3.000, e eram pessoas que não tinham feito declaração de imposto de renda. Então, deu além dos 10% que a pessoa física está, né, autorizada a doar. O que houve foi o seguinte, a lei estabeleceu um limite para cessão de uso, para doação de bem estimável em dinheiro até 50 mil, que não resolve seu problema, porque sua doação foi em dinheiro, né? Então, R$50.000 não importa se ela tem ou não 2% ou 10%, mas neste seu caso especificamente, o que muitas pessoas acabaram fazendo foi retificar a declaração do imposto de renda. Porque aí o TSE admitiu que aquelas pessoas que fizessem a retificação antes do recurso especial, porque aí quando chega no recurso especial você não pode trazer documento novo, o tribunal poderia reconhecer que, embora no dia em que ela fez a doação ela não tivesse o percentual, depois ela tinha. E aí muitas pessoas conseguiram resolver esse problema. Se não for assim, não tem jeito. Na hora de doar, o sujeito tem que prestar atenção mesmo. Mantém o percentual de 2% e 10%. A única alteração foi para esses 50 mil. E para alguns casos, como aquele dos 4 mil que eu disse, de bens estimáveis, mas para dinheiro em si, não. Eu me lembro, nesse comentário que você fez, de um caso que teve no tribunal. Na época, eu ainda era assessora de ministro, eu fui assessora lá no tribunal há alguns anos. E tinha um caso lá de 30A, de um deputado que tinha recebido o dinheiro antes da abertura da conta. E eu estava convicta, e na época eu ainda eu defendia a tese de doutorado sobre segurança jurídica na administração pública. E eu achava não, está decidido isso aqui, tem vários precedentes, não tem menor chance, meu filho, só lamento. E o ministro estava muito convicto também de que ele tinha recebido um valor para compra de gasolina doada pela irmã. E ele não registrou isso nas contas, apareceu lá. As contas dele, apareceu isso na representação, e ele tinha sido condenado pelo TRE em 30A. A prestação de contas dele estava rejeitada. Com relação à rejeição da prestação de contas, não tem a menor dúvida. Mas uma coisa é você transferir a prestação de contas para uma ação de 30A que vai gerar cassação de diploma, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque, de fato, a gente não faz campanha sem dinheiro e a realidade se reflete naquilo que se faz. Não adianta a gente querer tampar o sol com a peneira. Mas, bom, o advogado tinha ido lá, já tinha despachado aquela história e tal, faltando uns 3 dias para o julgamento, o próprio candidato foi lá, o rapaz. Não lembro nem se ele era eleito. Era um senhor. E é difícil, normalmente, no tribunal, em lugar nenhum, na verdade, no gabinete não se recebe parte. Sei lá, porque cargas d'água nesse dia, esse homem, meu filho, todos os planetas se alinharam, sabe? E ele falou assim, mas ele falou uma coisa que mudou a minha ideia. Mas eu mudo de ideia fácil. Eu saio daqui, eu falei um negócio, eu chego ali na porta, já mudei de ideia. Ele falou assim, olha, se eu tivesse registrado isso na prestação de contas, as minhas contas não teriam sido rejeitadas. E eu não seria condenado por 30A, porque seria só uma questão formal. Agora, aliás, se eu não tivesse... ele registrou isso na prestação de contas. Se eu não tivesse registrado isso na minha prestação de contas, ninguém saberia. Eu teria recebido essa gasolina, recebido esse dinheiro, voado de avião, andado para tudo quanto é lado, ninguém saberia. Mas eu quis ser honesto e registrei na minha prestação de contas, estava lá o registro, de que eu arrecadei o dinheiro antes da abertura da conta e de que gastei nisso, nisso e daquilo. Como é que eu posso ser penalizado com meu diploma por ser honesto e agir de boa fé? Falei, gente, mas não é que esse desgraçado desse homem tem razão? Realmente, para rejeitar as contas dele, não tem salvação, porque ele arrecadou recursos antes da campanha. Mas para eu caçar o diploma dele, eu teria que fazer uma análise para além que é de gravidade, que é para saber se essa arrecadação
desequilibrou realmente aquela eleição, se ele utilizou aquilo diretamente na campanha, se foi uma arrecadação só prévia. E lá no caso ele provava que esse me parecia o ponto central, que embora o dinheiro tenha sido arrecadado antes, ele não foi gasto. Ele não começou a campanha antes do tempo. Qual que é o interesse disso, né, de ter um marco? É para que um não comece na frente do outro, para que se mantenha um mínimo de isonomia. E essa prova ele tinha feito. E isso me convenceu, realmente. Não, realmente você tem razão. Aí a gente discutiu, levamos para o ministro concordou e acabou absolvendo o sujeito, que virou um precedente relevante até de 30A. Doutora Marilda, sobre essa questão de doações estimáveis em dinheiro, é sempre um pavor na hora de fechar as contas, né? Eu lembro que na eleição de 2010, um deputado federal da bancada do PDT teve as contas com apontamento de rejeição pelo Ministério Público, porque apareceu lá R$500 de gastos com combustível GLP. E todos os veículos que ele tinha registrados como uso na campanha eram carros a álcool ou gasolina. Então, o Ministério Público entendeu que ele usou aquele recurso para dar combustível para eleitor. Na pesquisa feita pela tesouraria da campanha, se detectou onde foi gasto esses R$500. Na verdade, era combustível para o automóvel do pintor que trabalhou na campanha durante os 90 dias. Né? E, num primeiro momento, essa justificativa não foi aceita por formalismo. Não estava o veículo registrado. Eu lembro que o advogado que atua na causa chegou a dizer no julgamento que, então, o laptop dele, advogado da campanha, que esteve a serviço da campanha, também teria que ter sido registrado. Né? A senhora falou desde o início da questão do custo-benefício, né? De optar sempre pela opção restritiva, que é mais prudente. Essa questão de bens estimáveis é sempre uma grande preocupação. Né? O que a senhora sugere? Quer dizer, ser mais realista que o rei na hora de fazer esses registros? Bom, eu sugiro o seguinte: ser mais realista que o rei, no momento em que a decisão está sendo tomada. Depois, não tem jeito, porque eu sei como é que é a campanha. Na hora, é fácil. Ser engenheiro de obra pronta é a coisa mais fácil. Não, mas isso daqui, como que a pessoa não fez? Não, meu filho, porque estava todo mundo voando, cachorro latindo, menino gritando, aquela confusão, ninguém sabia o que estava acontecendo. Depois que foi cair aqui, veio isso. Né? Aí, bom, isso vai necessariamente, coisas como essa vão acontecer, porque não tem jeito de filtrar tudo. O que dá para fazer? Dá para fazer, em primeiro lugar, tomar cuidado com o que o TSE já decidiu reiteradamente. Porque ministro é gente, assessor é gente. O que ele vai fazer? Como advogado é gente. Ele vai decidir sempre aquilo que ele sempre decidiu. Então, você não acha que nas eleições passadas teve lá 500 casos de combustível caixa 2, porque não tinha vinculação com o veículo respectivo, que nessas próximas eleições eles não vão pegar a mesma coisa. O juiz eleitoral, na hora de bater o olho na prestação, a primeira coisa que ele... Porque isso ele já sabe. E a justiça eleitoral tem um problema que também é benefício, que é essa rotatividade. O sujeito chega lá sem saber nada e sai de lá sabendo aquilo que é do dia a dia. E ele vai pegar aquilo que é do dia a dia, que sempre teve, para poder fazer. Então, acho que essas questões que são reiteradas, que todo mundo já sabe, essas de doação em bens estimáveis em dinheiro, que é a relação de um bem com o outro, bens que não são avulsos não podem estar voando na prestação de contas. Então, se você tem móveis, esses móveis têm que ter sido utilizados em algum imóvel. Se você tem comida para quem participou da sua campanha, tem que ter gente na campanha para comer a comida que você comprou. Se você fez um jantar, do jantar alguém tem que ter comprado comida também para fazer o jantar. Então, as coisas têm que estar relacionadas. Vocês vão lembrar do carro, porque isso está público e notório, foram centenas de processos julgados nesse sentido, mas acho que a lição do carro e do combustível é: nada pode voar na prestação de contas. Tudo tem que ter relação com alguma coisa. Se o bem é avulso, ele tem que estar relacionado, porque a hora que chegar na COEPA ou no órgão técnico específico do TRE, ele vai fazer esse batimento para ver se tem relação. Segunda coisa, não foi à toa que as resoluções bateram fortemente essa especificamente no documento de cessão de uso
no documento de propriedade. Também foram centenas de decisões nesse sentido, de que a doação de bens estimáveis em dinheiro precisa estar documentada. Você não pode chegar e entregar para a pessoa o negócio, não. Você precisa ter o recibo eleitoral e, se for bem imóvel, você precisa ter cessão de uso. É difícil? Pode ser. Mas isso já está mais velho que andar para frente. Não adianta bater com a cabeça. Tem que fazer, né? Agora, o imponderável vai acontecer. Coisas que a gente aqui nunca pensou, que o TSE também nunca falou, que vão surgir. Como esse caso aqui do partido doar os bens estimáveis para si mesmo. Não pode, mas para outro pode. Aí só nas eleições a gente vai falar assim, olha, isso daqui é evidente, porque já tem 1000 jurisprudências. Hoje não tem, né? Então, acho que é isso. Ver o que o TSE já decidiu sobre esse ponto inúmeras vezes. Isso não tem perdão de passar. E o resto é rezar, né? Para o Santo Ministro.